pegar a cola. Eu tenho essas expressões guardadas. Então, a expressão é a seguinte: 1/6 do traço de n. Então, aqui é o traço da matriz n toda elevada à terceira, menos 1/2 do traço de n, vezes o traço de n ao quadrado, e mais 1/3 do traço de n3. Certo? Por exemplo, se a gente vai fazer isso numa matriz 2×2, também é só imediato, né? Só para a técnica é a mesma, né? Se eu pegar uma matriz 2×2, eu já pego ela na forma diagonal, então o determinante dela é AB. Agora, como tudo tem que ser quadrático, eu vou ter que combinar o traço de n ao quadrado com o traço de n2. É a única possibilidade que eu tenho. Os únicos traços que eu posso formar uma matriz 2×2 que seja quadrática é pegar o traço vezes o próprio traço e pegar o traço do quadrado, né? Então, o traço aqui vai ficar x vezes o traço de n, a mais b ao quadrado. E aqui vai ficar y vezes a2 mais b2. Então, a gente vai ter x a2 mais b2 mais 2ab mais y a2 mais b2. Então, é claro, tem que ter uma b do lado direito. Então, 2x tem que ser igual a 1. Então, se eu pegar uma matriz 2×2, uma matriz que seja 2×2, então isso aqui é válido para uma matriz 3×3. Se eu pegar uma matriz 2×2, então, o AB, tem que ser, o x tem que ser igual a 1/2. Então, vai ficar 1/2 do traço da matriz n ao quadrado. Depois, então esse termo aqui já foi. Agora eu vou ter x(a2) mais y(a2) tem que ser 0. Então, o coeficiente do A2 é o x mais y. O x mais y tem que ser 0. O coeficiente do B2 também é x mais y. Então, x mais y é 0. Então, y é igual a menos x. Então, isso aqui é menos 1/2 do traço de n2. Então, para uma matriz 2×2, a relação éessazinha aí, tá? Então, no nosso caso aqui, a nossa matriz é 3×3. A gente vai precisar usar essa expressão aqui. Vou apagar isso aqui, então. Bom, então, só para dar a resposta para vocês. Se eu tiver uma matriz 3×3, com essa estrutura aqui, só para colocar também, porque esse resultado a gente pode ser interessante para cálculos intermediários, né? Quando a gente trabalha com relação de dispersão, isso aparece muito. Deixa eu colocar aqui para vocês, por exemplo, um resultado. Então, isso aqui é geral. Qualquer matriz 2×2, ou qualquer matriz 3×3, ou 4×4, ou n por n, eu posso sempre expressar o determinante de uma matriz só em função dos traços. Tá? Isso aí ajuda bastante, porque até para cálculo computacional, em vez de mandar calcular determinante, que é uma coisa mais longa, calcula traço e depois, né, já sem as expressões feitas, se alguém precisar, eu tenho 4×4, 5×5, eu passei um tempinho fazendo isso para guardar, porque a gente sempre precisa. Mas no caso de eletromagnetismo, a gente sempre trabalha com 3 dimensões espaciais. Então, o normal é mexer com matriz 3×3. Tá? Mas se a gente for fazer para alguma coisa em 4 dimensões, aí é importante saber 4×4. Bom, a nossa matriz tem uma estrutura que é assim. Ó. Ela é um alfa vezes a identidade. Então, isso aqui vai valer uma matriz 3×3. Alfa vezes a matriz identidade. No nosso caso, a alfa a gente sabe o que é. Beta é menos 1, mais beta, KI, KJ. E depois mais gama, epsilon, I, JK, VK. No nosso caso, gama é menos I sobre ômega sobre C2. Então, se eu quiser agora tirar o determinante dessa matriz, eu vou usar a expressão dos traços. Vai ficar 1/6 do traço de n à terceira, mas agora, tirar o traço dessa matriz aqui é muito fácil, só para ter uma ideia. Quem é o traço da matriz n? O traço da matriz n é, o traço da identidade aqui é 3, então vai ficar 3 alfa. Mais, quando eu tirar o traço, I igual a J, vai ficar mais beta K2. E quando eu tirar o traço, isso aqui é antissimétrico. Eu tenho que somar 1, 2, 2, 3, 3, dá 0. Então o traço dessa matriz é simplesmente isso. Aí eu posso tirar o traço da matriz ao quadrado, posso tirar o traço da matriz ao cubo e fazer as operações. No final do dia, esse determinante dá o seguinte. O determinante é uma matriz que tenha essa... Até eu vou botar aqui uma coisa mais geral.
Vamos deixar mais de vou chamar isso aqui de um VJ, uma matriz VJ. No nosso caso, claro, a matriz VJ é FJKBK. Então, eu tenho uma estrutura assim. Eu tenho uma matriz que tem uma parte que é dada pela identidade, uma parte que é dada composta a partir de um único vetor, e depois eu tenho mais uma matriz aqui, geral. Como é que essas coisas vão se entrelaçar para formar um determinante? Então, o determinante dessa matriz vai dar para nós alfa vezes, vou dar a expressão, alfa vezes alfa mais beta K2. K ao quadrado. K ao quadrado significa K2, né? Alfa mais gama traço de V. Menos. Dentro desse colchete que tem, né? Menos. Beta gama K transposto V K. Imaginando que esse K aqui, claro, isso aqui é uma expressão matricial. Eu boto o vetor K em vetor coluna, isso aqui é um vetor linha. Então eu estou pegando as três componentes do vetor K, então isso aqui é um escalar, isso aqui é um número, no final do tipo, o determinante é um número. E aí a gente está vendo o seguinte, como que essa matriz aqui se acopla a esse objeto na hora do determinante, ela forma essa estrutura aqui, nesse termo. Então esse aqui é o primeiro termo, ou do determinante, é isso aqui, ó. Então o determinante dessa estrutura vai ser esse alfa global aqui, vai ficar alfa mais beta, estou mudando um pouco a minha notação, por isso eu estou olhando de novo, depois vai ficar alfa mais gama, traço de V, e depois menos beta vezes gama, K transposto, V, K. Depois tem um outro termo aqui, mais, agora, beta, gama ao quadrado. E aí aqui a gente vai ter K transposto, V2, matriz V ao quadrado vezes K, menos K transposto, V, K, vezes o traço de V, o traço de V, dessa forma assim. E depois mais gama 3, determinante de V. Então, essa expressão aqui, ela mostra para nós, né, como as estruturas internas da matriz vão se acoplando na hora de achar um determinante, portanto, na hora de achar o equivalente. Não estou entendendo isso. Não estudou, chegava falando do texto 3. Ele escreveu determinante do meio do quadrado. Não é o meio, não, é um sexto. Um sexto, nós corrigimos, né? Estamos corrigindo. A expressão, já dá, tá? Corrigir, para você estar com a coisa certa. A expressão de uma matriz, determinante de uma matriz 3x3 dá um sexto do traço de N a terceira, menos o meio, traço de N ao quadrado, vezes o traço de N, mais um terço do traço de N a terceira. Essa aqui é a expressão. O que eu fiz? Eu peguei essa expressão aqui, quer dizer, eu peguei esse N aqui, tirei o traço. Então, vou pegar o traço dessa matriz aqui. Boto aqui, levo a terceira potência. Depois, eu vou pegar essa matriz aqui, vou elevar ao quadrado. Ela, então, vou fazer aqui, porque aquela quem nunca viu a primeira vez. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso apagar isso aqui. Oi? Isso. Só para fazer o seguinte, como é que eu vou tirar a matriz M ao quadrado? A matriz M ao quadrado é a matriz MIJ vezes a matriz MJK. Mas eu quero tirar, eu vou precisar da matriz ao quadrado, eu vou precisar do traço da matriz M2. Quem é o traço de M2? É MJ vezes MJI.
Isso é o traço de M2. Quem é o traço de M, né? Traço de M a gente tirou rapidinho ali. Traço de M. É somar um elemento da diagonal. Traço da identidade é 3. 3 alfa. Mais beta e I. Vai ficar KI, KI. Vai ficar beta quadrado de K. K2. Isso significa K1 ao quadrado, mais K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado. Você pode até escrever assim, está bem explícita a notação do vetor. E depois aqui, mais gama traço de V. Então, isso é o traço da matriz M. Que eu vou ter que elevar a terceira potência. Vou pegar esse traço e vou levar a terceira potência. Que é o que vai dar justamente, ó, esse termo aqui. Determinante de RH. Vai juntar aqui para dar um determinante. Mas vamos botar aqui então. Então, isso aqui é o traço de M. Vamos pegar agora o traço de M ao quadrado. Vou pegar aqui o traço de M, vou pegar essa matriz aqui e levar ao quadrado. O traço de M ao quadrado vai ficar alfa, delta e J. Mais beta, kappa I, kappa J. Mais gama, VI e J. Quero tirar o traço dessa matriz. Então, é M e J vezes M, J, I. Então, vai ficar mais alfa, delta, J, I, mais beta, kappa J, kappa I, mais gama, V, J, I. Esse aqui é o traço da matriz M2. Então, vai ficar alfa 2, delta e J vezes delta, J, I, vai dar alfa 2, delta e I. Delta e I é 3. Então, o primeiro tempo vai dar 3 alfa 2. Esse termo aqui. Depois, vamos juntar esse, vai ficar alfa beta. Aí, delta e J vezes kappa J, kappa I, vai dar kappa I, kappa I. Vai ficar kappa 2. Então, fiz esse começo. E agora, gama, mais gama, traço de V. Então, eu multipliquei delta e J. Cada um desses vai ficar alfa. Quando eu multipliquei delta e J por cada um desses, dá alfa 2, delta e J, delta JI. Delta e J vezes delta JI dá delta e I. Delta e I é 3, é delta 1, mais delta 2, 2, mais delta 3, 3. Dá 3. Então ficou 3 alfa 2. Depois, alfa beta, delta e J, kappa J, kappa I, dá alfa beta, K2. Delta e J vezes VJI vai dar justamente o traço de V. Vai ficar alfa gama traço de V. Mas, de novo, beta alfa, KI, KJ vezes delta J. Vai ficar beta alfa, ou alfa beta, então vai aparecer já um fator 2. E bem, agora eu já fiz esse primeiro termo. Só estamos fazendo assim. Beta alfa vai dar K2. Depois vai ficar beta 2. Aí vai ficar, ó, KI, KJ, KJ, KI, KJ com KJ dá K2, KI com KI dá K2. Vai ficar K2 vezes K2. K2 ao quadrado, esse termo. Beta gama. Depois vai ficar beta gama. Beta gama. Aí vai ficar, ó, KI, KJ, VJI. Ó, olhando matricialmente, isso aqui é KJ, VJI, KI. Um produto de um vetor por uma matriz por outro vetor. É como se fosse essa matriz aqui, esse vetor aqui é um vetor linha. Então fica K transposto V, K. Imaginando que K, esse vetor K é um vetor coluna. K1, K2, K3. Então, se eu boto o K sob a forma de um vetor coluna, esse cara aqui é o vetor linha, que aqui é a matriz V. Então isso aqui está me dando justamente K transposto V, K. Então, esse termo vai ficar beta gama, K transposto, V, K. Significa que isso aqui é um produto, né, de dois vetores por essa matriz. Então, esse vetor é linha, essa matriz aqui é 3 por 3 e esse vetor é coluna. Vai dar um número. Então, esse produto aqui, ó, beta gama, KI, KJ, VJI. Agora o último termo. Vai ficar alfa gama, traço de V. Ó. Alfa gama, traço de V. Nós botamos 2 aqui. Mais 2, alfa gama, traço de V. Depois, esse aqui vai dar a mesma coisa. Vai ficar VJ, KJ, KI. Vai ficar 2 beta gama,
K transposto VK. E depois o último termo, que vai ficar gama ao quadrado, VIJ, vezes VJI é o traço de V ao quadrado. Então, isso é o traço de M2. Aí eu vou multiplicar pelo traço de M. E agora eu tenho que tirar o traço de M a terceira. Não vou fazer, mas o traço de M a terceira é só indicar. Quem é o traço de M a terceira? É M I J vezes M JK vezes M kappa I. Começar com I e acabar com I, para poder fazer o traço. Então, esse é o traço de M a terceira. Né? I, J, JK, kappa I. Então, agora eu vou pegar cada uma dessas, vou multiplicar com isso. É trabalhoso, é puramente algébrico. Mas a gente termina. Então, jogo tudo aqui. Bate bem. Boa. E aí dá isso aqui no final do dia. Fala. Não for faltando um termo de gama VJ vezes o resto? Qual? Ou seja, esse aqui? É. Fiz esse com esse. Eu traço, deixa eu pagar aqui. Esse com esse. Gama alfa. Delta J. Traço de gama. Eu botei o fator 2 então, traço de V. Depois deu gama beta. Repete esse aqui. Botei o fator 2. Depois daí é sozinho. Certo? Porque o termo em alfa gama é a mesma coisa que o termo de gama alfa. Certo? Então, isso é o traço de M2. Aí o cara vai faz o traço de M3. Vai dar uma expressãozinha e coloca tudo ali. Colocando tudo ali, a gente ganha isso aqui. Vou só recapitular para ver se eu botei a expressão correta para vocês. Então ficou. É que eu mudei a notação aqui do que a gente continuar, deixa eu não dar bagunça. Então ficou esse alfa na frente disso aqui. Vai ficar alfa mais delta K2, alfa mais gama traço de V, menos beta gama, K transposto, VK. Depois, mais beta gama 2, K, menos K, depois mais C. Então, pessoal, é só para a gente ter cuidado aqui do seguinte, né, de lembrar dessa expressão. Assim, toda vez que tiver K transposto VK, isso aqui é para ser entendido nesse sentido. É KI, VJ, K mais J. Só lembrar disso aqui. A gente fez aqui. Deixa eu ver aqui mais uma coisinha. Então, ficou. Isso. Então, ficou tudo certo. Ficou tudo menos esse que eu botei. Menos K vezes traço de V, está certo, né? Então, tá, esse tá certo. Essa aqui é a tarefa. Cada C, essa C, essa B, a tarefa, tá certo. Tá jóia. E assim que dá um gama 3 determinante de V. Esse determinante de V vai aparecer com gama 3 pelo seguinte: quando a gente substituir essas coisas aqui, vai aparecer o gama 3 multiplicando a seguinte expressão: 1/6 do traço de V a terceira, menos 1/2 do traço de V ao quadrado vezes traço de V, mais 1/3 do traço de V a terceira. Aí a gente vai identificar o coeficiente do gama 3, vai dar justamente a expressão do determinante de V, que é uma matriz 3×3 também. Então essa matriz, quando a gente desenvolver essa expressão, que eu vou aplicar essa expressão aqui para esses traços todos, o termo do gama 3 vai fatorar uma expressão que é exatamente isso aqui para a matriz V, e isso aqui é o determinante de V. Então por isso que o determinante de V aparece aqui. Eu gosto dessa expressão pelo seguinte: ela mostra para nós quando uma matriz é composta de mais outros objetos, outras submatrizes. Eu tenho aqui uma mistura da identidade com uma matriz K feita de dois vetores e mais uma matriz ali gama. Então, a gente vê como é que essas matrizes se entrelaçam na hora do determinante final. Então, a gente vê como que essa matriz aqui se acopla com essa. Como que essa matriz aqui se acopla com a identidade, que é o que vai dar por aqui, vai dar por aqui. Então, a gente começa a ver e como é que esse termo aqui vai com ele mesmo. Então, todos os detalhes que estão correndo dentro do determinante, que a gente não percebe quando tira a expressão completa, fica claro. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que tirar o determinante daquela matriz dessa aqui. Não falhei. Nossa matriz. Onde alfa, lembra bem? Alfa era ômega 2, né? Lembrar aqui quem era alfa. Então, nós vamos usar o determinante da nossa matriz do problema em si. Né? Então, o nosso alfa, se eu me recordo bem, se alguém puder me dizer, eu acho que era menos ômega 2 sobre C2 mais K2, é isso mesmo? Ou é o sinal contrário?
É isso mesmo. Isso mesmo, né? O beta era menos 1, e o gama, se não me engano, que é menos I, ômega sobre C2. Isso. Então tá, então eu vou ter que tirar o determinante dessa matriz, onde eu sei quem é alfa, sei quem é beta e sei quem é gama. Então vamos tirar o determinante aplicando aquilo aí. Vai ter muita simplificação, porque essa matriz aqui é antissimétrica. É o epsilon, né? Então vamos ver. Eu vou ter alfa. O alfa vai multiplicar esse coeficiente aqui. Então nós vamos ter menos ômega 2. Estou tirando agora o determinante dessa matriz, né? Menos ômega 2 sobre C2 mais K2. É esse alfa aqui. Vezes alfa mais beta K2. Ó, quem é alfa? Menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Mais beta K2. Mas quem é beta? É menos 1. Então, menos K2. Então, quando eu somar esse terminho aqui, alfa mais beta K2, isso aqui vai dar para nós simplesmente menos ômega 2 sobre C2. Esse termo aqui. Agora, alfa mais gama, traço de V. Ó, vê essa matriz aqui para nós. Para nós, o V, isso aqui, nessa expressão aqui, quem está fazendo o papel da matriz D para mim é o epsilon e JKVK. A minha matriz, nesse caso especial do nosso problema, V e J é epsilon e JKVK. Só que o traço dessa matriz é zero. Por quê? Quem é o traço de V e J? É V e I. Isso significa epsilon e I. Mas epsilon e I é zero. O leve-tita não pode ter dois índices iguais. Então o traço de V é zero. Então esse terminho aqui, ele para aqui, alfa mais beta K2 é menos ômega 2 sobre C2 e alfa mais gama traço de V. Então ele multiplica alfa menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Deixei isso aqui. Esse termo aqui ficou só. Desculpa, mais. Está lá com o termo aqui. Então, só para recapitular. O alfa está aqui, o alfa mais beta K2 simplificou só para isso aqui, que multiplica alfa mais gama traço de V. O traço de V é zero, então multiplica alfa. Então, tá aqui. Então, esse primeiro termo aqui, ó, é só aquilo que está ali. Se quiser que tem menos aqui, eu vou tirar esse menos daqui, vou tirar esse menos daqui, volta esse menos aqui. Beleza. Agora, essa expressão aqui, K transposto VK, significa o quê? Significa KI, VIJ, KJ. Então, você vai ficar KI, epsilon, IJK, VK, KJ. Olha só. Epsilon e J, antissimétrico e J. KI, KJ, simétrico e J. Eu fiquei identicamente zero. Essa expressão é zero. Por quê? Só porque é o seguinte, ó. Essa expressão aqui, ó. Epsilon, por isso aqui, ó. Epsilon I, JK, VK. KI, KJ. Essa é a expressão que eu tenho que calcular. Por que ela é zero? A gente vê imediatamente porque esse objeto é antissimétrico em J e esse objeto é simétrico em J. Então, por exemplo, quando eu tenho uma matriz antissimétrica em IJ, contraída com uma matriz simétrica em J, a IJ faz o papel disso aqui, simétrico. E essa aqui é simétrica. Então, a IJ vezes SJ, como os Is e os J estão pareados, né, eu posso renomear. Eu vou chamar o I de J, o J de I. O I vira J e o J vira I. Essa matriz é antissimétrica. Então, a IJ é menos a J é menos a IJ. Essa matriz é simétrica. Então, SJI é SJ. Então, a gente mostra que esse termo é menos ele. Então, todo traço, toda vez que eu pegar o traço de uma matriz antissimétrica por uma matriz simétrica, isso aqui é sempre zero. Traço de uma matriz, traço, né? Não é o produto das matrizes, é o traço do produto, que é zero. Então, aqui é exatamente isso. Eu tenho uma matriz aqui que é simétrica em J. Se eu trocar I com J, isso aqui não muda. E tem uma matriz aqui que é antissimétrica em J. Se eu trocar I com J, ela troca de sinal. Mas está tudo contraído, ó. I, J, J, I. Então, antissimétrico com simétrico tem que dar zero. Então, não preciso nem fazer. Então, esse último termo, esse termo aqui, ele deu zero por causa da antissimetria da nossa matriz. Então, nesse primeiro termo ficou só isso. O que parecia ser uma coisa muito complicada,
acabou se simplificando, né? Então, mas claro, conhecendo essa expressão é útil para vocês. Vocês vão precisar dela um dia na vida, sobretudo quem faz relatividade. Essas expressões eu mexi, tá vendo? Eu juro que quando eu fiz meus cursos de álgebra linear, nunca vi essas expressões. Mas aí, no meu período do meu doutorado, eu precisei fazer umas coisas assim, tirar uns determinantes de superespaço, e aí peguei a expressão dos traços também assim. Você que é pessoal em matéria condensada, quem trabalha com Hartree e Fock, também usa essas expressões assim. Expressão de determinante em função do traço. Beleza, agora não acabou ainda. Agora a gente tem que pegar mais beta, gama 2. Beta é menos 1, então mais beta, né, que é menos 1. Gama ao quadrado, que é menos I, ômega sobre C2 ao quadrado. Esse termo aqui. Então, isso aqui vai ficar. Menos I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Vai ficar mais ômega 2 sobre C4. Ou mais ômega 2 sobre C4. Ficou isso aqui ao quadrado. Ômega 2 sobre C4, né? Que é beta gama 2. Agora, K transposto, vamos ver, K transposto, então vai ficar KI, V2, IJ, VJ. Isso é essa expressão aqui, ó. Isso aqui a gente já viu que é zero, não vou nem precisar fazer. Isso aqui é zero. Porque já tem K transposto aqui, a gente já viu que é simétrico, não é zero. Você não vai precisar fazer, não vamos precisar fazer K transposto, V ao quadrado, K. Quem é isso aqui? K2, é KI. V ao quadrado, elemento IJ, KJ. Ou seja, isso aqui é KI, V, IN, V, NJ, KJ. Essa expressão, K transposto, V2, K, é essa expressão. Tem que trabalhar isso, deixa eu apagar isso. Então ficou KI, KJ, VIN, VNJ. Estou calculando isso aqui, pessoal. K transposto, tá, multiplicando isso aqui, K transposto, V2K. Então, já está pronto aqui, espera. Assim. Então, K transposto, V2K. Vamos substituir as coisas aí, então vai ficar KI, KJ. Então, quem é a nossa matriz V? A matriz V é epsilon, I, M, epsilon, I, N, L, V. Aqui, vou deixar esses dois índices livres e explicar. Somar, então. V e N, epsilon, I, N, L, V. Depois, quem é V, N, J? É epsilon, N, J, N, V. Então, isso é o que a gente está fazendo aqui. O I está contraído com I, o J com J, vem com I. Então, I com I, J com J, NN, LL, NN. Então está tudo contraído. Isso é um escalar no final do tipo. Bom, então ficou o que para a gente fazer? A gente vai fazer esse cálculinho aqui, ó. KI, KJ, VL, VN, vezes epsilon, I, ML, epsilon, N, JN. Tá? Então juntou tudo isso. Então fiz isso aqui. KI, KJ, então isso aqui. K transposto, V ao quadrado, K. Aí eu fui abrindo. Nossa matriz V, então, né? Nossa matriz V é epsilon, JK, VK. Então, essa é a nossa matriz V. VN é IN, NL, VMJ é epsilon, NJ é NN. Então tem que desenvolver isso aqui. O KI, KJ, VN, isso aqui é o A. Só lembrar. Passo esse M para cá. Posso passar esse M cá para trás. Dois saltos, não muda nada. Mas troca esse L e esse L. Aí troca esse sinal. Agora essa expressão que eu conheço é delta I, J, delta de LN. Delta de J, delta de LN. Menos delta de IN, delta de LJ. Certo? Então, esses epsilon aqui deu isso aqui. O L está somado. Então, I, J, L, N, menos I, N, L, J. Então, vou botar aqui para nós. Delta IJ, delta LN, menos delta IN, delta LJ. Então, vai dar os dois termos que nós vamos tirar. Então, vai dar para nós. Esse delta IJ vai casar esse KI com KJ. Vai dar um K2.
Agora, esse L com N vai dar um V2. K2, V2. Agora, IN, I com N vai dar K escalar V, e L com J vai dar K escalar V. Vai dar menos K escalar V. Então, olha aqui, ó. Olha a anisotropia aqui. Aqui eu tenho K2 e aqui eu tenho V2, mas agora tem alguma coisa que está dependendo do ângulo entre K e V. Então, esse K é a direção de propagação da onda. E esse V é o vetor de fundo. Então, tem alguma coisa que vai dizer que a frequência, que essa relação no final do dia vai ter que ser igual a zero. Ela vai misturar a frequência com esse ângulo. Então, a luz, ela vai começar a ter frequências diferentes de acordo com a direção de propagação em relação ao vetor de fundo. Então, esse é o significado da anisotropia. Então, esse termo aqui é esse termo aqui. Beta gama 2, beta gama 2 vezes isso aqui. K2 V2 menos K escalar V ao quadrado. K2 V2 menos K menos V escalar K ao quadrado. Isso aqui é esse termo aqui. Menos, isso aqui a gente viu que é zero. K transposto, VK é zero. Por causa daquela simetria e simetria. Agora só fazer o último termo. Então agora mais gama a terceira. Então vai ficar menos I, ômega 2, na ômega sobre C2, a terceira potência. Agora vamos ver isso aqui. Isso aqui é o determinante de V. Então, o determinante dessa matriz aqui. Preciso calcular o determinante dessa matriz aqui. Que é F de JK. Mas olha, vamos para essa expressão aqui. Quem é o determinante disso? É o traço da matriz. Mas o traço dessa matriz aqui é zero. Então, esse termo aqui não tem. O traço dela é zero. Aqui também não tem, porque o traço dela é zero. Vamos tirar o traço da matriz da terceira. Então, eu preciso tirar o traço dessa matriz da terceira. V. O que é o traço? Então, quer dizer, esse determinante também seria tudo isso. Imagina que isso aqui é zero sozinho, isso aqui é zero sozinho, sobe o traço de M3. Vamos ver quem é o traço de M3. Então, a minha matriz é traço de V e V3, na verdade, né? Então, vai ser VJ, traço VJ, VJK, VJM, VMI. Esse é o traço de V a terceira potência. VJ, VJM, VMI. Bom, fechei o ciclo. Então é o traço do U, a terceira potência dessa matriz aqui. Só que essa matriz aqui, a gente viu, ela é epsilon I JK VK. Epsilon J M N PM. Epsilon M I P VP. Então, essa aqui é a minha matriz, né? Então, essa aqui é a minha matriz VJ. Isso aqui é a minha matriz VJM. Isso aqui é a minha matriz VMI. Esse índicezinho aqui está sempre saturado com esse. Então, você vai dar para nós. Então, então, eu vou ter o produto de tudo. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte: na hora de tirar o traço dessa matriz da terceira, VK, VN, VP. Tudo bem. Tudo isso multiplicando o quê? Epsilon IJK, Epsilon JMN, Epsilon M IP. E multiplicar esses três épsilon, depois fazer a contração com isso aqui. Bom, muito bem. Essa matriz aqui a gente já sabe. Vamos botar o J, trocar o K com J. K para J, dá um sinal menos, e traga esse J cá para trás. J. Então, essa matriz aqui eu já sei quanto é. Essas duas, deixa o F quietinho, que vai ficar menos delta IN, delta de K N, menos delta de IN, delta de K N. E aí, vezes epsilon, N e P. Certo? Ó, delta IN vezes epsilon M dá zero. Vai ficar epsilon e I dá zero. Depois, delta de IN vezes delta de KN. Então, o delta de IN, opa, vai ficar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, sobrou vezes esse. Deixa eu apagar isso. Ah, não ficou.
menos vai ficar mais, né? Então vai sobrar aqui para nós um epsilon. O N, o I vira N, então, e o N vira K. Então, K. O I vira N. I, isso significa o P. Então ficou K, N, P, certinho. Só que isso aqui é simétrico, isso aqui é dissimétrico. Então no final do dia isso aqui dá zero. Então esse aqui também não tem. Então acabou. Terminando de parecer uma coisa horrenda. Agora, claro, a gente pode assumir a solução, que é abre a matriz, escreve todos os elementos e tira o determinante. Aí acha meio, acha matemática, então acha bonita. Agora, essa expressão fala aí, cara. Eu acho que talvez o sinal daquele termo ali seja trocado. De qual deles? Quando você tem Vai dar zero, não dá? K ao quadrado. Não, Qual deles? quando você tem o ômega ao quadrado sobre C à quarta, Esse. tudo que está aí dentro eu acho que está com o sinal trocado, porque na hora que você foi trocar Pode ser. um índice do etílico, No epsilon. saiu um menos, e acho que quando você passou para cima esse menos não foi. Então vamos fazer. Pelo menos você quer zero. Certo. Então a gente tem que focalizar no termo que potencialmente pode estar errado. Então vamos lá. Qual foi o termo que eu fiz? Foi esse aqui, né? Isso. K transposto, T2, K. Obrigado. Então vai ficar. Então de novo. Beta, que é menos 1, K2. Então isso aqui ninguém. Você não está criticando isso. Você está falando, vamos ver isso aqui de novo. Não é isso? Isso aqui deu zero para fazer aqui. Desculpa. Obrigado. Então K transposto, T ao quadrado, K. Nada demais a gente refazer. Então isso aqui vai ficar KI, V, IJ, VJN, então é VJ, VJN, KN. Né? Então o que eu tenho que fazer, deixa eu olhar aqui só para lembrar. Isso aqui na verdade, é KI, a matriz V2, elemento IJ, KJ. Agora, quem é a matriz V2, elemento IJ? Então isso aqui é KI, VIN, VNJ. Vezes KJ. Feito? Então vamos lá. Então ficou KI, KJ. Quem é epsilon? VIN. Epsilon, I, N, N, VN. E aqui? Epsilon, N, J, L, VN. Então vamos lá. Então a gente ficou com essa expressão. KI, KJ, VN, VN. Aí ficou. Como você falou, epsilon e IMN. Então eu joguei esse aqui para cá, não aconteceu nada. Mas troquei o sinal aqui, para incriminar. Então aqui já botei o sinal menos. Vou botar o sinal menos aqui. Agora ficou, isso aqui vai ficar delta de IJ. Quando eu fizer delta de IJ, vai ficar menos K2. Você tem razão. Então menos, estava errado sim. Não ficou, porque eu esqueci desse sinal menos realmente. Então ficou I com J, N com L. I com J, N com L. K2, V2. E aí quem vai ficar com o sinal mais na hora do outro, vai ficar com o sinal mais, vai ficar o N para pegar. Certinho, se estava certo ou estava errado. Então, graças aí à correção do Thiago. Certo? Então a gente acertou esse sinal para pegar. Então, essa, depois de tudo isso, a gente gastou mais tempo na álgebra linear do que na própria magnetismo. Você vê como é que essas coisas estão. Mas eu só quis fazer isso porque tem estudantes de graduação de longe assistindo esse curso. São recorrências simples, mas que às vezes o cara não aprende muito com os livros. Isso aí são coisas do trabalho que mostram a prática, né? Eu tenho, depois se alguém quiser, eu já passei para o DOT. Se alguém quiser, eu tenho isso aqui até matriz 5x5. Eu estou fazendo agora 6x6. Sempre que eu viajo, eu uso um tempinho da viagem para ir acertando os períodos. Assim, coisinhas são coisinhas que a gente faz em viagem, assim, não estou contando no aeroporto, né? Passar o tempo, né? Então tá legal. Então, eu vou fazendo essa coletânea aí, porque isso aí. Claro, quem vai trabalhar com 6 dimensões, ele nunca sabe, né? Assim, 5 dimensões a gente já faz. Eletromagnetismo em 5 dimensões, eletromagnetismo em 4, eletromagnetismo em 3, né? Em 2 é mais fácil. Muito bem. Você tem 4 campos. Por exemplo, se você tiver um eletromagnetismo mais estendido, você vai precisar uma matriz mais alta. 4 campos vai dar 12, né? Pois é. Foi 12. Mas aí você pode dividir em bloquinhos. Você pode dividir em bloquinhos. Submatriz. Então tá legal. Então a gente fez isso aqui. Então isso. Pode falar? O mesmo assunto, né? Um dos assuntos mais importantes pelo fato de ter uma relação de discussão do ômega de uma maneira clara. Aceita. Assim, porque eu acho que hoje em dia
ponto de desenvolvimento, mas o que seria uma engenharia no campo do fotônico? Você começa a trabalhar com a engenharia das frequências. Você começa a fazer materiais, inovações, baseado no conceito de frequência. E o conceito de frequência, a primeira parte que ele passa é a relação de dispersão. E essa relação de dispersão algébrica que você está fazendo, ela é uma beleza. Ela ajuda muito. Porque você não fica naquela incerteza, inverte uma matriz, que vai para o computador, aquela matriz Você não precisa nem aumentando, entendeu? E aí não, é algébrico, né? Então, quer dizer... É analítico até, você consegue fazer essas coisas de uma forma. Às vezes, quer dizer, nem sempre a gente precisa do cálculo analítico, mas às vezes é bom a gente ter um cálculo analítico para certos controles e também para ter a resposta exata, se a gente puder buscar uma resposta exata. Eu acho que, por exemplo, a engenharia que tem dentro do valor do eletromagnetismo Sim. é uma engenharia onde o conceito de frequência da luz é fundamental. Certo. Então você tem que ter as equações de expressão dentro da frequência de uma maneira mais simplificada possível. De maneira mais compacta possível. Isso ajuda pra caramba. O que eu acho importante também a gente entender aqui, assim, às vezes essa expressão ajuda, é a gente compreender como as partes do problema interagem. Por exemplo, como é que esse vetor V vai se acoplar ao vetor de onda? Então a gente começa a ver que o vetor V se acopla ao vetor de onda nesse termo aqui. Então ele tem dois acoplamentos. Um acoplamento não vê a direção, não vê a isotropia, porque ele depende do módulo de K e do módulo de V. Mas esse pedaço aqui ele é módulo de K, módulo de V, vezes o cosseno, o ângulo entre K e V. Então a gente começa a ver que a relação, quer dizer, a angulatura, né, quer dizer, a inclinação, o ângulo relativo entre a direção de propagação, vamos dizer que nosso vetor de fundo esteja assim, que a nossa onda esteja vindo aqui. Então esse ângulo aqui vai aparecer. Então a gente vê como é que as coisas começam a se acoplar. É mais fácil. Bom, vamos lá. Então tem que ter esse determinante é igual a zero. Observe o seguinte, essa equação aqui, então tem isso tudo aqui, peraí, esse terminho aqui multiplica esse, mais esse aqui. Né? Então, tá legal. Então a gente tem uma equação aqui que vai ter, vamos ver se eu posso fatorar mais alguma coisa. Aqui eu posso fatorar, ó, eu posso fatorar aqui esse ômega 2 sobre C2. Vou botar aqui esse ômega 2 sobre C2, eu posso fatorar aqui. Tirei ele daqui e botei ele aqui. Agora aqui tem ômega 2 sobre C4. E aqui tem ômega 2 sobre C2. Então isso aqui pode sair. E aí esse ômega 2 sobre C4 fica. Quer dizer, aqui eu tenho ômega 2 sobre C2 e aqui eu tenho ômega 2 sobre C4. Né? Então aqui pode sair daqui, vai ficar o ômega 2, o ômega 2 saiu, e aí só aqui vai ficar 1 sobre C2. Bom, então a gente tem essa relação aqui que vai envolver ômega 4. Então eu vou ter termos em ômega 4, vou ter termos em ômega 2 e vou ter termos independentes. Então vou pegar a expressão, quer dizer, a forma dessa, vamos botar, então vou pegar os termos assim. Então esse termo aqui já ficou juntinho, ó, ficou menos ômega 2, esse aqui vai ficar ao quadrado. Ó. Esse vezes esse, então vai ficar menos, vai ficar menos, isso aqui eu posso escrever como menos ômega 2 menos C2, vai ficar menos ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. É exatamente esse aqui. Aqui eu só tinha que ter certeza, né? Ficava, quando eu peguei aquilo ali, que é o beta gama 2, né? Beta menos 1, gama 2 é ômega 2 sobre C4, né? Tá certo. Então tá certo. Então você veio o ômega 2, está elevado. Acho que a dimensão está ok, porque ômega sobre C tem dimensão de K. Aqui nós temos V, esse K aqui, K, só para ver a dimensão, né? Só para ver se não esqueci de nenhum fator. 1 sobre C2 é 5. Então, quer dizer, esse termo todo aqui, o primeiro termo, tem dimensão de comprimento, vetor K, comprimento de onda, vetor de onda é metro menos 1, né? Metro menos 1, que é 2π sobre lambda. Então, isso aqui é metro menos 1, isso aqui também vai ser ômega 2, frequência é 1 sobre 5, isso aqui é 1 sobre segundo ao quadrado do ômega 2.
E isso aqui é segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então tá 1 sobre metro ao quadrado, 1 sobre metro ao quadrado. Então essa expressão aqui dá 1 sobre metro a quarta. Beleza. Aqui, 1 sobre C2. Então é segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. K2 é 1 sobre metro ao quadrado. E V2 é segundo a menos 2, que é tempo a menos 1. Então fica 1 sobre metro a quarta, 1 sobre metro a quarta. Tá legal esse termo aqui. E aqui é uma coisa que as dimensões não mudaram. Então a dimensão está toda correta, não esqueci de nenhum fator. Tá legal. Então, ó, pá. Agora aqui, mais. Então vai ficar menos, termo independente vai ficar menos K2 K2 V2 sobre C2 mais 1 sobre C ao quadrado V escalar K ao quadrado igual a zero. Então, isso tudo, então, quer dizer, eu tenho uma equação aqui, quer dizer, esse termo ômega aqui ficou concentrado aqui. Então, quer dizer, isso aqui é uma equação, vamos dizer, quadrática em ômega 2 sobre C2 menos K2. Eu posso fazer o seguinte, multiplicar tudo por menos 1, aqui fica mais, e aqui fica menos. Certo? Então, a gente vai ter, para o lado de lá, vamos ter K2, V2, K2, V2, assim, K2, V2 sobre, posso jogar tudo para o lado de cá com o sinal trocado. Então, vem para cá, o sinal menos, esse aqui o sinal mais. Deixa eu lá. Então, opa, aí aqui tinha um sinal menos que eu esqueci, né? Menos ômega 2 aqui. Então, quer dizer, sai esse sinal daqui, vai ficar assim e assim. Já acho que é bom isso aí, pegar o sinal. Mas tinha, ó, eu tinha esquecido desse sinal menos aqui, e aí joguei esse carinha aqui, né? Ficou assim. Então, observe o seguinte, ó, isso aqui é K2V2. Isso aqui é K2V2 cosseno ao quadrado de θ. Então, esse lado aqui, esse termo tem módulo menor do que esse, porque aqui tem um cosseno ao quadrado. Aqui não, aqui é K2V2. Aqui é K2V2 cosseno ao quadrado do ângulo entre eixos, que diminui em relação a esse. Esse lado é positivo. Então, a gente pode ter ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a, então, esse número aqui é positivo, uma coisa positiva, a gente tira a raiz quadrada, né? Igual a K2, vou dar o seguinte, K2 raiz quadrada. Eu vou até fazer o seguinte, nem vou mexer nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu tirasse a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de K2, V2 sobre C2 menos 1 sobre C ao quadrado. Só para provar por que eu estou fazendo isso. Como é que é tão necessário? Aí eu digo que ômega 2 sobre C2 é igual a K2 mais isso aqui, máximo. Máximo seria só isso aqui. Se V é zero, cai no máximo. Então, fica ômega 2 sobre C2 igual a K2, cai no máximo direitinho. Beleza. Agora, o que isso está mostrando para a gente? Né? E aqui também a gente poderia pensar o seguinte, vai ter um sinal mais ou menos, porque quando eu tiver a raiz quadrada desse lado, significa que ômega 2 sobre C2 menos K2 é mais ou menos isso aqui. Então eu tenho dois sinais. Oi? Ficou um quadrado dentro do parênteses. Ficou aonde? Ah, obrigado. Eu acho que o sinal está trocado de novo. Ah, então pode ser. Vamos voltar. Então a gente tinha feito o seguinte, né? Aqui a gente menos isso aqui, com isso aqui. Então isso aqui ficou menos ômega 2 sobre C2. Daí eu troquei o sinal aqui, botei esse menos aqui, ficou ômega 2 sobre C2, menos K2 ao quadrado. Tá. Aí ficou menos 1 sobre C2, né? K2 V2. Tá certo? E mais 1 sobre C2, escalar K ao quadrado. Nós temos que voltar só uma coisinha aqui para nosso cenário, na nossa matriz, só para saber se estava tudo certinho. Né? É menos ômega 2 sobre K2, né? É o nosso A, né? O nosso A é isso, não está certo. Eu acho que estava certinho. Acho que tinha, era menos ômega 2 sobre K2, mas K2, tá? Então aí por causa disso aqui que vai fazer diferença. Então, eu multipliquei tudo por menos 1. Ficou mais, e aqui ficou menos.
Então ficou uma coisa estranha, porque tem algum sinal trocado aqui. Porque o ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado ficou menos 1 sobre C ao quadrado, K escalar K2 V2, né? Mais 1 sobre C ao quadrado V escalar K. Eu esperaria que tivesse que ser positivo, que aí a gente reproduz máximo direitinho. Quando V for zero, né? Quando V for zero, isso aqui é zero. Bom, quando V é zero, isso aqui é zero, a gente reproduz máximo, não tem dúvida, né? Mas eu estava achando, por exemplo, a gente deveria ter, como isso aqui é um quadrado, isso aqui deveria ser uma coisa positiva. Deve ter um sinal menos global, menos perdido por aqui. Aqui não foi porque a gente tinha, quando a gente levou beta gama 2, né? Ficou menos ômega 2. Beta menos ômega 2 sobre C2 mais gama 2. Mais gama 2. Isso aqui é o beta. Aqui é o beta. Não, é a beta gama 2. Beta é menos 1. E gama 2 é isso aqui. É menos ômega 2 sobre C4. Então ficaria mais ômega 2 sobre C4. Que é o que estava aqui, realmente, né? Ômega 2 sobre C4 aqui. E aí a gente, quando pegou essa expressão aqui, trabalhou esse cara aqui, eu fui até corrigido, e aí o sinal deu desse carinho. A pergunta que se eu não estou fazendo algum erro, né? Porque isso aqui deu menos sobre isso. A gente deveria ter isso aqui positivo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deveria ter menos, o alfa menos ômega 2 sobre C2, mais K2. Deixa eu pegar esse primeiro terminho aqui. Esse aqui é o alfa. Aí a gente pode multiplicar. Por alfa mais beta 2. Aí menos ômega 2 sobre C2. O K2 está aqui, cancelou o K2 estava aqui dentro. Isso aqui deu certo. E aí, vezes alfa. Menos ômega 2 sobre aqui é mais alfa, né? Menos ômega 2 sobre C2 mais K2, está certo. Isso aqui ficou esse termo. Então, alfa ficou menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Aí aqui eu tinha esse menos aqui, que esse menos aqui eu botei ômega 2 sobre C2 mais K2, certo? Menos, ficou mais, ficou menos assim. Então, ficou menos ômega 2 sobre K2, tá? Ômega 2 sobre C2, ômega 2 sobre C2 mais K2. Esse aqui não vai falar não, isso aqui está certinho, está batendo tudo que a gente está precisando, né? Tá legal. E aí, esse termo aqui, que é o termo final, esse termo aqui, deixa eu ver se eu não tenho nenhuma troca de sinal. Não, quer dizer, o nosso gama, essa forma aqui está legal, eu já chequei, só para dizer, a identificação dos coeficientes não está ruim, mas o nosso gama era o que vinha com o epsilon, né? Deixa eu pegar aqui para a expressão da onda. Só para ver o sinal do gama aqui direitinho. Gama mantém o I. Esse 2 aí é crucial. E aí ele dá menos 1. Então, deixa eu ver aqui. Pode dar sinal menos global aí perdidaço, porque isso aqui não pode se escrever, ele está sendo positivo. Então, negativo. Oi? Ele está dando negativo. Esse termo é maior do que esse, né? Tinha que ter um sinal global escondido aí. Deixa eu ver se. Aqui não foi, né? Mas o nosso. Se é mais I ou menos I não importa, porque isso vai aparecer o quadrado mesmo, então vai dar sempre menos 1. Então não é daqui. E o V2, né? A gente quando fez o V2, eu acho que foi justamente esse termo aqui que trocou o sinal de tudo. Deixa eu ver se eu virei aqui na hora de transcrever uma expressão, mas eu acho que não. Ficou alfa mais beta, alfa mais gama, e o outro termo dá zero. Esse aqui dá zero, tá? Ele ficou mais beta, ao quadrado, transposto, V2, transposto, V2, esse termo dá zero, e o determinante do V também dá zero. Então sobrou para nós só isso mesmo. Pode ser. Só recapitular rapidinho. Então, isso aqui é alfa. Então, alfa está aqui.
Menos ômega 2 mais 14. Alfa mais beta 2. Menos ômega 2 mais 14. Perfeito. E depois, mais alfa, de novo. Menos ômega 2 mais 14 mais 14. O traço. Depois, eu terminei a cena, depois o que sobrou foi isso. Mais beta, menos 1, deixa eu fazer isso aqui. Mais beta, que é menos 1. Menos 1. E o gama 2 dá menos também, vai ficar mais. Ômega 2 sobre C4. Mais ômega 2 sobre C4. Aí quando a gente pegou ali, vou fazer esse multiplicador rapidinho só para ver se eu não errei, mas eu acho que isso não estava certo. Vou cair V2 IJ, capa J, que é capa I, capa J, V2 IJ. Então, V2 é esse termo aqui, vai ficar epsilon I. Então, VIM, epsilon IM, V epsilon, VIM, VMJ. Vai ficar epsilon IM. L, epsilon, M, J, M, isso aí a gente fez aquela arrumaçãozinha dos índices, os índices para cá, o sinal aqui, e postamos o índice para cá, J, M. Então aí ficou menos, então, nós estamos fazendo, não é esse sinal, nós estamos fazendo o que está dentro do parênteses. Então, agora ficou delta de IJ, delta de LE, exatamente, o que está dando menos IJ, LE, e mais, esse ali, menos agora, INJL, é o outro termo aqui, então, vai dar mais, b escalar ao quadrado, e esse aqui dá menos b escalar ao quadrado, tá certo? Então, aqui não tem erro não, tá certo? Então, o nosso problema, então aqui eu tenho esses três sinais, então multipliquei, quer dizer, na verdade eu coloquei aqui, então ficou menos, certo? Então ficou ômega 2, então ficou menos, tá? Esse aqui ficou menos esse aqui, menos ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. E aqui ficou exatamente isso, menos ômega 2 sobre C4. Eu tinha esse ômega 2 sobre C4. Menos ômega 2 sobre C4, K2 V2. Vou botar esse menos aqui. Menos B escalar. Igual a zero. Então aí a gente multiplicou tudo, aí simplificou isso aqui, o ômega 2 foi embora, e aqui ficou C2 também foi embora, e aqui ficou C2. E aí aqui ficou mais 2. Isso tudo igual a zero. Então tem esse cara do lado de cá negativo, então esse cara, então a gente ficou na verdade com isso aqui, ômega 2, C2, igual a menos K2 V2 menos B escalar ao quadrado. Que é uma coisa positiva, então isso aqui é negativo, está certo? Beleza. Então a gente está obtendo o seguinte, quer dizer, está dando que isso aqui é imaginário. Se isso aqui, o quadrado disso é negativo, que essa função, essa grandeza aqui é sempre positiva, né? Essa aqui dentro é sempre negativo, esse quadrado está dando imaginário. Isso significa o seguinte, isso aí tem um significado, mas eu não sei se, eu vou dar uma checada para ver se, quer dizer, essa situação física, o que significa isso aqui ser imaginário? Ser mais ou menos I vezes alguma coisa real.
aquela raizinha ali, que é, digamos que eu tire a raiz quadrada com esse sinal menos aqui. Então isso significa que eu estou achando uma frequência imaginária, o que é possível, corresponde ao dicroísmo, né? Quando a frequência está imaginária. E se a gente tem essa onda, essa nossa onda é assim, IKX, né? Menos ômega t. É isso que nós obtemos aqui, uma frequência imaginária. Então isso aqui está me dizendo que esse termo aqui, ele vai ter um decaimento real, né? Então ele vai ter alguma coisa que, quando esse pegar o I daqui, então vai ter um coeficiente real aqui vezes t. Então vai depender, se esse V tiver uma orientação tal que ele dê energia ao sistema, a frequência pode crescer ou a frequência pode diminuir com o tempo. Sabe? Eu só queria ver o seguinte, se essa situação aqui, se realmente, quer dizer, com esse V, com esse sistema aqui, ele apresenta birrefringência claramente, porque eu botei um sinal duplo aqui, então eu tenho dois sinais possíveis da frequência K2 mais ou menos aqui. Então tá, no caso de Maxwell, a gente observa ômega 2 sobre C2, deixa eu apagar aqui, né, para ter essa discussão. Então o que está dando para nós é ômega 2 sobre C2 é igual a K2 mais ou menos I vezes essa raiz. Tudo que está aqui dentro depende de V. Então, se não tiver isotropia, esse termo aqui é zero, e aí a gente obtém o que a gente tem que obter para Maxwell. Agora, se tem a presença desse V, a presença desse V está trazendo uma parte imaginária para a frequência, uma parte puramente imaginária para a frequência. E aí, isso vai significar que eu vou ter modos evanescentes, quer dizer, que a minha frequência, quer dizer, a minha onda, né, quer dizer, a exponencial, vai ficar decaindo. Então isso aqui vai dar aquilo que a gente chama de dicroísmo. Na verdade, o dicroísmo é mais quando há uma absorção. Você perde energia, quer dizer, a onda perde frequência ao passar pelo meio. Só que aí é um dicroísmo do VAR. Essa propriedade é do VAR. Então tá, só queria chamar a atenção disso, porque nesse caso aqui, o que pode estar acontecendo justamente é esse sistema aqui sem assimetria relativista, ele está apresentando essa propriedade. Então é isso que eu queria dizer. Agora, só chamar a atenção para outra coisa, deixa eu apagar. Então, vou levar em frente esse sinal aqui. Acho que a gente está com o sinal correto, sim. E o que está acontecendo aí, essa frequência está podendo ter valores, no caso do V, quer dizer, esse V aqui, ele está gerando, né, ele está gerando modos evanescentes. Que a onda está decaindo à medida que ela se propaga, evanescente. Pois, ômega, depois a parte imaginária de ômega é zero. Vamos com isso. Chamar a atenção disso. Bom, deixa eu apagar isso aqui, vamos voltar à discussão. Agora a gente tem que falar para vocês. São 6h30, então vamos dar um intervalo agora para vocês e a gente entra no outro tópico referente a isso aqui. Vou guardar isso aqui para não me confundir. Entra no outro tópico referente a isso aí, que vai ser a questão, o que está faltando para esse sistema ser relativístico, né? Porque a gente viu que está faltando para esse sistema ser relativístico é a presença de alguma componente escalar para esse V. Todos os vetores estão pareados. Do ponto de vista da relatividade, E e B estão juntos. E e B se transformam um no outro por relatividade, por transformações de Lorentz. X e T também, eu tenho derivadas temporais e derivadas espaciais. Por isso até que as equações de Maxwell são covariantes de Lorentz, porque elas têm E e B, X e T. Mas agora apareceu um vetor V estranho ao sistema que só tem a componente vetorial. E um vetor puro em relatividade não é algo covariante, porque se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima de um vetor, eu ganho uma parte escalar também. Uma transformação de x e t. Quer dizer, todo vetor, quando a gente pega um quadro vetor na relatividade, a gente tem que transformar a componente temporal do vetor é gama V0 menos beta dx, depois tiver a componente temporal e dx, aí v' x é gama dx menos beta t, menos beta v0, perdão. Então, quer dizer, a partir de um vetor, se eu tiver só o vetor, se eu tiver v0 igual a zero,
por transformação de Lorentz, eu gero um V0. Então, um vetor puro não é algo que seja covariante de Lorentz. Quer dizer, o vetor puro é uma escolha de referencial, mas quando eu mudo de referencial, aparece uma componente escalar a partir desse vetor. Se eu estiver no referencial onde V0 é zero, quando fizer uma transformação de Lorentz, aparece um V0 diferente de zero. Então, isso mostra que o vetor precisa sempre ter um escalar para acompanhar ele e formar uma dupla relativística. Então, o que a gente vai ter que procurar aí é o companheiro perdido, o escalar perdido, que é o companheiro do nosso vetor. Vamos fazer isso agora no próximo tempo e tornar e ver como é que esse sistema pode ser colocado dentro da relatividade especial. Então, mas por essa discussão toda, então, eu só queria resumir um pouquinho, porque ficou muito confuso o tempo que a gente levou fazendo a parte algébrica. Então, só queria chamar a atenção. A gente apareceu para nós uma estrutura matricial cujo determinante a gente precisava obter, e obter que fosse zero, e aí a gente distribuiu essa matriz em forma de submatrizes, de pedaços dessa matriz. Então, um pedaço é a identidade, outro pedaço é essa matriz simétrica e outro pedaço é essa matriz antissimétrica. Aí geramos uma expressão, né, que dá o determinante em função do traço e aplicamos nesse caso especial. E aí ganhamos esse, a gente passou mais tempo fazendo isso. Ganhamos esse determinante igual a zero. Esse determinante igual a zero deu para nós aqui essa relação de dispersão, que nos expressa ômega como função de K e de V. Então, agora a gente tem uma relação de dispersão que depende, né, do vetor estético. Então, aí a frequência da onda começa a depender desse ângulo relativo do ponto que a gente quer chamar a atenção, a direção de propagação ou a direção. Então, é isso que eu chamei a atenção. E agora, vamos fazer a versão, dar uma olhadinha como é isso aí, assim, um ponto. E aí, outro ponto que eu queria fazer com vocês é mostrar como a gente vai ter um momento, um tensor de energia momento agora não simétrico. Isso vai trazer para nós uma discussão daquilo que é realmente o papel do vetor de Ponte. Né? O vetor de Ponte, normalmente, a gente interpreta como sendo o vetor que transporta o momento da onda. A gente vai ver que a presença de uma mesotropia no espaço-tempo quebra essa relação e vai nos indicar que a gente tem que procurar um outro vetor para representar o momento transportado pela onda e não mais o vetor de Ponte. Então, a gente vai ver isso aqui no segundo tempo. Tá bom? Eu estou vendo que não vai dar tempo hoje da gente caminhar nessa direção, mas tudo bem, fica para a próxima aula se colocar, tá bom? São 6h40, vou dar um intervalo até 10 para as 7, a gente consegue ir até 7, tá bom? Só uma dúvida. Eu acabei esquecendo que a gente chegou naquele elemento matricial, a gente vai Qual? A gente chegou na matriz. Como que a gente chegou na matriz? Eu esqueci. Não tem problema. A gente pegou as equações, tiramos a equação de onda para o campo elétrico. Aí a gente derivou essa equação aqui em relação ao tempo. Aí ficou rotacional de dV/dt. Mas dV/dt é rotacional de E, rotacionalmente. Aí ficou menos rotacional do rotacional de E. Aí aqui nós tiramos a derivada temporal, o dE/dt. E aqui ficamos com outra derivada temporal. Então ficou o seguinte, ficou rotacional do rotacional de E, entendeu? O gradiente da divergência menos o laplaciano. Então apareceu o laplaciano do E e o gradiente da divergência do E. Aqui apareceu o dE/dt e aqui apareceu o d2 e o t2. Então a gente ganhou uma equação de onda só para o campo elétrico. Com o laplaciano, com derivada temporal segunda, mas tinha derivada temporal primeira, que foi o que deu origem a esse termo aqui, linear em ômega. Esse termo aqui, ele veio justamente daqui, da derivada temporal do E. E depois apareceu o quadradinho, quer dizer, o Dalandertiano apareceu, mas apareceu um termo novo, que foi gradiente da divergência do campo elétrico. E que deu origem a esse termo aqui, KI/J. Então, esse termo aqui apareceu e quando eu tirei o rotacional do rotacional de E, e aí eu não posso mais dizer que a divergência de E é zero, porque no caso maxwelliano a gente diz que isso aqui é zero, mas aqui não. Então ficou isso aqui. Aí a gente ganhou essa equação para aí. Então a gente mostrou o seguinte, que o campo elétrico, ele ficava ligado a uma equação de onda, e aí aquela equação de onda eu reduzi
uma matriz e a amplitude do campo elétrico a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, como isso aqui é uma matriz 3x3, isso aqui é um vetor coluna, né? E aí, como esse vetor aqui, eu tenho um sistema homogêneo com solução não trivial, então o determinante tem que ser zero. Então, eu armei a matriz. Ali aquela parte vai ser igual ao vetor vezes o V. Isso aqui? Isso. Dessa equação, a matriz vezes o vetor. Aí isso é a mesma coisa que dizer que é matriz vezes o zero. Você dizer que eu ganho esse sistema aqui. Pero no Windows. Tiene que instalar, posso instalar Então ficou o seguinte, vamos aplicar, vamos pegar essa equação, rotacional, rotacional, Quer dizer que você teria rotacional, Vou deixar esse cabelo. derivada temporal.